Com esse problema que a gente tem notado aí do crescimento de ansiedade, estresse, depressão, surge um vilão muito grande que é o bruxismo, né? Como é que... Gostaria que a senhora falasse um pouco sobre essa situação do bruxismo. Olha, o bruxismo ele começou a ficar muito conhecido pós-pandemia, que as pessoas ficaram muito tensas e começaram a fraturar dente, e aí a internet começou a falar muito sobre o bruxismo. Gente, o bruxismo tem fundo emocional. A boa parte dele é devido a problemas emocionais que você somatiza e aperta ou range, geralmente de dia e à noite. Então, o que acontece? A pessoa começa a sentir dores musculares, vou tomar um relaxante muscular, um analgésico, e à noite apertando, às vezes acorda com a bochecha assim doendo, inchaço maior, vai relevando, não procura o profissional adequado, que é o reabilitador, o especialista em articulação temporomandibular ou o reabilitador ou o protesista. Ele vai olhar seus dentes, ver qual é o grau de bruxismo que você está, e muitas das vezes o paciente vai deixando. Quando ele chega na clínica, ele já desgastou os dentes todos. Eu tenho que reconstruir tudo, tipo um efeito dominó, sabe? Então, o que é que eu indico para você? Tá sentindo dores musculares, dores aqui? Percebe que os dentes começaram a ficar tipo uma onda? Procura o profissional adequado, que é o especialista em prótese dentária ou em DTM, que é disfunção temporomandibular, que vai ser analisado a sua situação e muitas das vezes reconstruir e colocar uma placa, que é chamada placa mio relaxante. Mas se você deixar isso acontecer, seu tratamento vai ser demorado, caro e extenso. Teve um caso de uma moça de 35 anos que teve uma infecção tão grave que ela veio a falecer. Por que isso acontece em situações assim extremas? A boca não está separada do corpo. Então, uma infecção dentária, ela vai entrar numa corrente sanguínea, se não tratada, medicada, avaliada através de radiografias. E muitos pacientes começam a sentir um inchaço, ele toma medicação, ele está sem tempo, ele tem medo, ou outras questões aqui que não vem ao caso pautar, que a gente não sabe, são vários. E muitas das vezes o paciente vai deixando. Ou uma infecção, muitas vezes ela é tão grave que ela é rápida, ela evolui em 48 horas. Então a dica é, começou algo diferente na sua boca, um inchaço, uma dor, procura imediatamente o dentista. Porque essa inflamação vai virar uma infecção e pode ir para a corrente sanguínea e dar uma sepsemia, que é uma infecção generalizada. E uma infecção também pode ir para o coração, dando endocardite bacteriana. É uma série de problemas que pode ocorrer a partir de uma dor de dente. Cuidado, procure o dentista. Tem pessoas idosas que elas protelam tanto em fazer o tratamento e quando vai fazer já fica muito difícil. Por que isso acontece normalmente, hein? Olha, a Implantomed hoje ela tem um know-how em atendimento de pacientes da terceira idade. Então tem um conhecimento muito extenso desse problema. Ele acha que depois dos 70 anos não serve mais para nada, não precisa, não, eu vou cuidar dos meus netos. E a gente sabe que hoje o idoso ele vive mais e ele precisa viver com qualidade, né? E muitos idosos hoje querem o quê? Aproveitar a vida, que ele não pôde aproveitar quando estava trabalhando, cuidando dos filhos. Então a gente lá na Implantomed tenta conversar com esse paciente e fazer ele ter uma visão positiva dessa vida, que é considerada a melhor idade. Então o paciente tem que estar bem, sem precisar fazer aqueles tratamentos extensos. Então a gente trabalha muito essa coisa da prevenção, do tratamento bem feito para que ele possa curtir a vida sem se preocupar. Mas esse não merecimento do idoso eu vejo com muita constância, muita presença na minha clínica. Ele não se sente capaz de ter um sorriso bonito porque já passou o tempo. Então, a gente tenta retomar isso, conversa com o paciente para ele enxergar que saúde bucal é tão importante quanto saúde geral. E para que ele tenha uma vida melhor, uma vida com qualidade, a saúde bucal tem que estar inserida como prioridade.
Os idosos, eles realmente deixam muito para depois os tratamentos odontológicos, né? Por uma série de questões. E a senhora tem algum ponto específico que pode falar sobre esse retardamento do tratamento desses idosos, já que a tua clínica é especialista nesse assunto? Olha, o idoso ele toma uma série de medicamentos, muitas das vezes, né? Não são todos. Então, ele já se sente restrito de tratar de dente, porque às vezes vai ter uma medicação que vai interagir com a outra, e a gente passa essa segurança que a gente vai avaliar toda essa medicação que ele toma, a gente vai conversar com o médico que acompanha ele, a gente vai ter todo um cuidado antes de começar o tratamento dentário dele. Porque o que a gente quer lá na Implantomed, que o idoso trate dos dentes e tenha qualidade de vida. Então, nós vamos fazer uma avaliação de toda a medicação que ele toma, tá? A gente vai procurar fazer um atendimento pela manhã, que é um atendimento com horário que geralmente é mais tranquilo. Muitas das vezes o idoso, ele fala assim, eu tenho que esperar meu filho levar e tal. A gente tenta adequar os horários para que tenha essa facilidade e menos consultas, para que ele vá 3 vezes ou 4 vezes, dependendo do tratamento, e resolva logo tudo, tá? Então, por isso é muito importante um planejamento do tratamento dele para que a gente execute o mais rápido possível num curto espaço de tempo e avalie toda a condição médica desse paciente. A gente vai avaliar tudo isso para fazer esse tratamento com segurança. E lá na sua clínica, como é que é o acolhimento desses idosos e a facilidade para chegar lá, para ser atendido? A Implantomed hoje ela está localizada num centro médico inteligente. Então ela fica ali na L2 Sul, né? Ela tem uma condição de que tem acessibilidade, muita acessibilidade. O paciente pode chegar com seu carro e estacionar lá praticamente na frente da recepção, né? E no caso de paciente com limitação de locomoção, né? A gente tem lá no vítreo, né, lá no prédio, cadeiras de rodas que podem disponibilizar para esse paciente chegar à clínica. A clínica é toda preparada para receber esse paciente, tem acessibilidade, então a gente acolhe todo o tipo de paciente com quaisquer limitação, tá? A gente tem um monitor cardíaco lá, acompanha esse paciente que precisa, né, um acompanhamento da pressão arterial durante uma anestesia odontológica. Então a gente faz todo esse acompanhamento dele, o prédio já é preparado para isso e a gente recebe esse paciente lá na clínica muito bem, né? Desde a colocação do propé para proteger o pé, a colocação dele na cadeira. A gente já tem esse know-how de cuidar dos nossos idosos.